Olá pessoal, boa tarde. Nesse domingão, Renato Tamayo para mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, né? Onde hoje eu quero falar sobre diversos assuntos com vocês, envolvendo essa questão em torno do general Mourão e as suas consequências, os seus desdobramentos. Antes disso, quero pedir para vocês encarecidamente que compartilhem esta publicação. É muito importante quando vocês compartilham, além dos seus perfis, que levem para as páginas que vocês administram, que levem para os grupos onde vocês participam, porque nós vivemos uma guerra de informação, de contra-informação, de desinformação, de verdades e mentiras. Então é central, é fundamental que a boa informação, a verdadeira informação, a análise precisa dos fatos cheguem ao maior número possível de pessoas. Bom, o título aqui dessa transmissão está aí: General Mourão, esperança ou desespero? Eu nunca fui de fazer nenhum tipo de especulação em cima de fatos ocorridos. Eu procuro sempre ser imparcial nas análises que eu faço, nos pontos de vistas que eu tenho dos mais diferentes assuntos, e procuro sempre falar a verdade com as pessoas, né? Doa a quem doer, e mesmo que essas verdades possam interferir no bom andamento daquilo que a gente vem lutando, que é para que tenhamos um Brasil íntegro, justo, honesto, sem corrupção. Nós precisamos não trocar apenas algumas peças do tabuleiro. Nós vamos precisar trocar o tabuleiro inteiro. Olha, é bom que se diga que esse fato ocorrido, anunciado ontem, do general Mourão, foi uma iniciativa do alto comando do Exército. Prestem atenção, foi uma iniciativa do alto comando do Exército. Não teve influência do presidente, do ministro da Defesa. O texto é bem claro. É o comando do Exército informando ao ministro da Defesa da destituição do Mourão das funções de secretário, que é mais ou menos equivalente ao ministro, ok? E ele passa a ser, então, ocupar um cargo sem expressão nenhuma, tal, e etc. Então é bom que se registre. Nós precisamos falar a verdade para as pessoas, não podemos mentir. Ah, não, ele está sendo... ele não está sendo exonerado, tá? Exonerado, se ele fosse exonerado, ele já iria direto para a reserva. Então a palavra é errada. Ele foi destituído das suas funções. E deram lá uma função para ele, mas sem representatividade nenhuma e etc. tal. Então vale lembrar, reconstituir aqui essa trajetória do Mourão. Foi o primeiro general da ativa a se pronunciar e convocar as pessoas para a luta patriótica. Agora quero abrir um parênteses nessa questão da luta patriótica, que na realidade não ficou claro, absolutamente claro, e como eu disse no início aqui, eu não sou de fazer deduções sem que eu tenha em mãos fatos concretos, decisivos, dos quais eu possa vir aqui em rede social, colocar a cara a tapa e lacrar que é aquilo mesmo. Então, quando o general Mourão falou sobre luta patriótica, para mim não ficou claro que era intervenção militar.
sair às ruas para pedir intervenção militar. Porque vamos lembrar que foi durante o governo Dilma, né? E a Alessandra Guimarães, pedi para a Alessandra compartilhar lá na página da Liga da Justiça, ok, Alessandra? E nós estávamos em pleno governo da Dilma Rousseff e em pleno processo do impeachment, as pessoas indo aos milhões para as ruas e etc. tal. Então, como o general Mourão nunca disse textualmente que a tal luta patriótica era para nós sairmos às ruas para pedir intervenção militar ou continuarmos saindo às ruas para aumentar a pressão em cima dos parlamentares em relação ao processo de impeachment, então eu nunca me pronunciei a esse respeito. Eu entendo que a luta patriótica que o general Mourão se referiu, quando ainda era comandante do Exército do Sul, né? Ele quis dizer justamente para nós mantermos um alto nível de indignação com esses políticos corruptos, de tal sorte que a gente continue se pronunciando nas redes sociais, continue se pronunciando nas ruas, para que realmente o governo, os governantes, os políticos se sintam pressionados, ok? E não fiquem aí governando e cometendo atos ilícitos de braçada, né? Porque foi o que aconteceu. Quando acabou o impeachment, houve uma considerável desmobilização da sociedade brasileira e os políticos voltaram à carga, né? Então estão aí, votando, aprovando leis esdrúxulas, muitas delas para se livrar dos processos da Lava Jato, ou para se livrar, ou para livrar os seus grupos políticos. É isso que político faz. Aqui no Brasil é isso. Não legisla e não governa em prol da sociedade, do povo brasileiro, em prol da nação. Eles fazem tudo em causa própria ou então dos seus pares ou dos seus grupos políticos. Infelizmente, é isso. Então nós precisamos entender o seguinte: o general Mourão se pronunciou durante o governo Dilma ainda, perdeu o comando do Exército, do Comando do Sul do Exército, e foi ser secretário de Finanças, um cargo, como eu disse, mais ou menos equivalente ao ministro de Estado, ok? E hoje ele passaria a exercer, segundo a determinação do alto comando, funções absolutamente sem expressão nenhuma dentro da hierarquia do comando maior das Forças Armadas do Exército. Então corre notícias lá em Brasília, não confirmadas, ok? Mas corre a boca pequena de que o general Mourão espera, segunda-feira, a assinatura do presidente com relação àquilo que o Informex já disponibilizou na página oficial do Exército, que é exatamente essa sua transferência de secretário, né, das finanças do Exército para um posto absolutamente subalterno, né? Então tem muita gente dizendo que, na verdade, isso aí o Mourão foi porque ele iria ter um aumento do soldo. Para quem não sabe o que é isso, é o salário dos militares. Ele iria ter um aumento, e como em março já está previsto que realmente ele vai para a reserva, então ele se aposentaria com um salário maior. Olha, eu acho que essa justificativa é absolutamente precária, porque daí estaria atribuindo ao general Mourão subterfúgios desprezíveis, né? Exatamente sobre tudo aquilo que a gente contesta que os políticos fazem, que são as mordomias e as regalias, né? Então esse argumento estaria atribuindo
uma atitude não muito plausível por parte do general Mourão. E eu prefiro não acreditar nessa questão. Eu acho que realmente o general Mourão está sofrendo dentro do Exército uma perseguição por conta da sua tomada de posição, que o que ele falou é aquilo que o povo brasileiro acha mesmo, que o Temer transformou todas as instituições governamentais, ok? Em um grande balcão de negócio para ele se manter à frente da presidência da República, para ele, nessa ânsia que ele está aí de aprovar a reforma da Previdência, que eu já falei que sou contra esta reforma da Previdência, esta que está aí eu sou contra por quê? Porque o suposto déficit que a Previdência e o governo anuncia poderia ser facilmente coberto 2,5 vezes o seu valor se os grandes devedores da Previdência pagassem aquilo que devem. Banco Itaú, Bradesco, a JBS, que sozinha deve 1,4 bilhão de reais para a Previdência, a JBS, a Caixa Econômica Federal deve, o Banco do Brasil deve, entendeu? Então vamos cobrar primeiro os devedores, sanear a questão da Previdência, e aí, velho, aí nós vamos ver com toda clareza como é que nós poderíamos promover. E outra, a reforma da Previdência, ela tem que vir para beneficiar o cidadão brasileiro e não para sacrificar o trabalhador, ok? E a reforma da Previdência tem que vir para colocar o funcionalismo público e a classe política nas mesmas condições que os trabalhadores da iniciativa privada. Simples assim, porque não é possível que os trabalhadores públicos, né, e os políticos tenham regalias em detrimento à grande maioria da população que se aposenta com um saláriozinho desse tamanho. Então essa reforma aí, com esse argumento de que tem que fazer a reforma hoje para garantir a aposentadoria de amanhã, é conversa mole para boi dormir. É passar cheque em branco para essa gente continuar metendo a mão no nosso dinheiro. Eu quero saber de dinheiro na mão aqui dos grandes devedores da Previdência. Bom, mas retomando aqui aquilo que nós vínhamos tratando sobre essa questão do Mourão. Hoje eu recebi a notícia também que o presidente do PRTB, o Levi Fidelix, lembra do Levi Fidelix, o bigodudo lá, o bigodão? Disse que abriria mão da sua candidatura pelo PRTB à presidência da República em favor do general Mourão. Olha, eu acho que isso é apenas especulação. O Levi Fidelix quer só se dar bem, na verdade, né? Até porque o candidato dos militares tem nome e sobrenome e se chama Jair Messias Bolsonaro. Para quem não sabe, o Jair Messias Bolsonaro goza do apoio dos comandantes das 3 armas, Marinha, Exército e Aeronáutica, portanto das Forças Armadas. E seria um grandíssimo tiro no pé o Mourão se candidatar à presidência da República nesse momento. Eu acho que o general Mourão deveria, nesse momento, tirar o seu time de campo, trabalhar publicamente, após sair do Exército e ir para a reserva, trabalhar publicamente para a campanha do Bolsonaro. Bolsonaro eleito, aí nós teríamos o retorno do Mourão, não mais como general, como comandante do Exército, mas como ministro da Defesa, né? Ou seja, ele seria comandante, como ministro ele seria comandante de todas as armas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu acho que isso é o mais razoável
que nós temos de pensar nesse momento, ok? Como eu disse no início da transmissão, não vou fazer nenhuma especulação. Isso que eu estou dizendo, do Mourão voltar como ministro da Defesa, está no campo da hipótese, ok? Primeiro, eu acho que seria razoável, plausível de se fazer, é o Mourão se afastando agora, já essa semana, ou em março, pronunciar-se a favor da candidatura do Jair Messias Bolsonaro. Para a gente finalizar essa transmissão, eu quero voltar a falar sobre a questão da renovação política. Imediatamente, as pessoas que não entendem a necessidade da renovação política fazem o seguinte argumento: não, eu não quero saber de eleição, eu quero saber de intervenção. Olha, a renovação política, a eleição, né, ela não inibe você de pedir intervenção militar. Nunca foi dito isso. Nunca. Eu, pelo menos, nunca disse. Olha, parem de pedir intervenção militar e vamos lutar apenas pela renovação política. Não. Muito pelo contrário, as duas coisas têm que caminhar juntas. Juntas. Por quê? Porque se acontecer a intervenção militar, ótimo. Tá aqui pega o óculos aí para mim. Quero ver o que o Francisco está colocando aqui. Deixa eu ler aqui, a gente já retorna. Francisco não, sem o óculos eu não consigo ler. É o Tarcísio Israel. Mais um candidato a santo. Quanta hipocrisia. Dá para ver que entende tanto quanto Bolsonaro. Bom, Tarcísio, seria bom então, viu, Tarcísio? Seria bom então você falar o quanto que você entende de política, tá certo? Porque aí você ia ajudar o Brasil, né? Mais ainda, se você está dizendo que o Bolsonaro não entende nada, seria bom então aqui você falar qual é o seu candidato, aquele que entende pra caramba, né? Entendeu? Fala aí, tá aberto aí. Aqui nas minhas lives todo mundo pode comentar, não é bloqueado. Pode falar. Fala aí. Quem é que entende então? Eu, Renato Tamayo, não entendo de política, pelo que você está falando. O Bolsonaro não entende de política, ok? Então somos dois desqualificados. Quem é que você, no seu entendimento, você diz, não, esse aqui que tem que ser o candidato e tal. Então fala aí para todos nós, pô. Seria bom. Seria bom porque dessa maneira a gente passaria a trabalhar pelo seu candidato. Não é? Então fala aí qual é o seu candidato. Bom, mas retornando aqui. Como eu disse, isso tudo que eu coloquei está no campo da hipótese, da suposição. Está colocando aqui o Pablo Henrique. Meu candidato até o momento, Renato, é o Álvaro Dias. Mas muita coisa pode acontecer. Está aqui o Pablo Henrique. Sobre o Álvaro Dias, eu conheço. Inclusive o Álvaro Dias, ele frequentou, eu sou do Paraná, né? O Álvaro Dias é do Paraná também. O Álvaro Dias frequentou em algumas ocasiões, isso há muito tempo atrás, né? Há longínquos 40 anos atrás, frequentou a casa dos meus parentes lá no Paraná, mais precisamente na região de Umuarama, Pérola. Tá aí o Carlos Militão, boa tarde para você também. Foi um ótimo governador do estado do Paraná, né? É o senador que está à frente da PEC, que acaba com o foro privilegiado, né? Então o Álvaro Dias tem feito um bom trabalho, mas eu acho que nesse momento, não tenho nada contra o Álvaro Dias, mas eu acho que o momento mágico agora da mudança, da transformação, de nós elegermos um cara que realmente representa algo de diferente de tudo aquilo que nós já experimentamos
nos últimos 30 e tantos anos é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Eu não estou nem colocando aqui a sua capacidade técnica ou intelectual, mesmo porque nós elegemos 2 vezes o Lula, que é um semi-analfabeto, e depois nós elegemos 2 vezes, o Brasil elegeu 2 vezes o poste que foi indicado pelo Lula, que era a Dilma. Ok? Então nem vou discutir a capacidade técnica e intelectual do Bolsonaro, porque, ao que me consta, o eleitorado brasileiro está devendo na praça, né? Elegeu 2 vezes o Lula, elegeu 2 vezes o seu poste, que era a Dilma Rousseff. Então eu acho que nenhum de nós temos a capacidade de discutir aqui as questões em torno do Bolsonaro, tá certo? E voltando à questão aí da renovação política. Então, quando as pessoas me falam isso, que não querem saber de eleição e só querem saber de intervenção, eu volto a dizer, a renovação política ela tem que andar do lado, grudadinha com o pedido de intervenção militar e vice-versa. Porque se nós tivermos a intervenção militar, nós vamos precisar da renovação política. Porque se nós tomarmos, como as pessoas sempre se referem ao período do regime democrático militar, que foi de 64 a 85, nós tínhamos eleições. Nós elegíamos prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador. Só não elegíamos governador e presidente da República, os quais eram eleitos por um colegiado formado por quem? No caso de governador, deputados estaduais, no caso de presidente da República, deputados federais e senadores. E estes, por sua vez, eram eleitos por nós. Daí que essas eleições eram ditas eleições indiretas, ok? Os presidentes e governadores eram eleitos de maneira indireta. Alguns governadores eram indicados pelo governo central, pelo presidente general. Então era assim que funcionava. Então, havendo intervenção, nós vamos precisar da renovação. Se não houver a intervenção, vamos precisar mais ainda, velho. E eu não estou falando aqui de trocar apenas algumas peças do tabuleiro. Eu estou falando aqui de trocar o tabuleiro inteiro, com todas as peças e etc. tal. Ok? Mas como é que vai fazer então, Tamayo, essa renovação política, não é? Se os candidatos que aí estão, os políticos que aí estão, são todos corruptos e estão, em alguma medida, comprometidos com o crime político organizado. Mas eu nunca falei para votar nesses candidatos que aí estão. O cerne da renovação política é exatamente fazer o que a própria palavra diz. Renovação. Renovação, não é trocar 6 por meia dúzia, velho. E outra, renovação é não reeleger, com raríssimas exceções, né? As exceções talvez dê para contar nos dedos das mãos. Não reeleger esses que ocupam atualmente cargos eletivos e nem eleger aqueles que um dia já ocuparam. Porque se já ocuparam, em algum grau foram coniventes com a situação que nós vivemos hoje. Então é renovar totalmente. Aí as pessoas insistem na pergunta. Então renovar com quem, Tamayo? Em quem a gente vai votar se essa turma toda está comprometida? Né? Então eu vou dizer novamente a respeito do projeto Brasil Tem Jeito, que a partir da segunda quinzena de janeiro... Olha, tudo que eu estou falando aqui para vocês não é do campo de suposição, não. Eu estou falando aqui coisas realizáveis, que nós podemos realizar. Nós não vamos precisar depender de ninguém, de nenhuma instituição. Nós não vamos precisar ir para a rua, pedir intervenção, pedir por fulano, pedir... Não! Nós é que vamos realizar isso, a renovação. Nós,
Quando eu digo nós, somos todos nós, todos os cidadãos brasileiros conscientes, que têm o seu juízo perfeito no lugar e que já entendeu que a classe política está podre. Podre, absolutamente podre. Então, a partir da segunda quinzena de janeiro, nós vamos estar no ar com a plataforma virtual, o site do Brasil Tem Jeito, que é brtemjeito.com.br. Então, quer dizer, começa com BR e termina com BR. brtemjeito.com.br. Lá, as pessoas postulantes a cargos eletivos, deputado federal, estadual, senador, governador e presidente da República também, né, vai poder fazer um cadastro, uma banca de pessoas vai analisar esses cadastros para verificar se esses postulantes poderão fazer parte desse main list de, vamos dizer assim, de postulantes. Não é propaganda política não, porque lá não vai ter nome de partido, não vai ter o número de candidato, nada disso. Lá vai ter, estado por estado, o nome de pessoas postulantes a cargos eletivos. Daí, na sua cidade, no seu estado, você vai acessar e vai ter essa listagem. E vai caberá a você investigar, fazer um trabalhozinho de investigação em torno daquele que você achou que é legal, ok? E aí você vota nesse pessoal, vocês votam nesse pessoal. O importante é não reeleger nenhum mequetrefe desses que atualmente, nem Tiririca da vida, Romário da vida, esses caras da vida aí, entendeu? Com raríssimas exceções, eu volto a dizer, tem as pessoas que trabalham certinho lá no Congresso Nacional, né? Eu não vou citar nome aqui, porque senão eu vou ser injusto, posso esquecer algum nome, posso ser injusto, né? Mas tem gente trabalhando direitinho lá, esses talvez mereçam, mas é como eu disse, talvez dos 600 e tantos políticos que nós temos em Brasília, talvez essas exceções dê para contar aqui, ó, nos dedos das mãos, ok? Então vai ser isso, nós vamos ter esse projeto, o Brasil Tem Jeito, né, que vai possibilitar que postulantes se cadastrem e as pessoas acessem isso depois e comecem a fazer um trabalho de investigação para ver qual vai ser o melhor candidato para se votar. Mas não votem, em hipótese alguma, nem sob tortura, nesses corruptos bandidos comunistas que aí estão. Simplesmente não votem nessa gente. Pronto, não depende de mais ninguém. Aí, o segundo ponto que as pessoas levantam comigo. Ai, Tamayo, mas as urnas são fraudáveis. Olha, nós tivemos... A bem da verdade, nós não temos nenhuma comprovação de fraude nas urnas eletrônicas, né? Um processo julgado, tramitado, julgado em pessoas condenadas. Não existe. Não existe. Tudo que nós temos, na realidade, com relação à desconfiança das urnas eletrônicas, é aquilo que aconteceu em 2014, que o Toffoli fez aquele cenáriozinho, aquele teatro, pegou os seus assessores, 20 e poucos assessores, agora não me lembro exatamente a quantidade, colocou numa mesinha ali os celulares, né, para simular, olha, não pode ter vazamento, porque o fiel da balança, que é o estado do Acre, que aquele ano anteciparam o horário de verão para que de tal sorte tivesse 3 horas de diferença do estado do Acre em relação ao horário de Brasília. Então, antes de divulgar os primeiros números da apuração, tinha que esperar das 5 horas da tarde, né, 5 horas, né, que termina a eleição, esperar das 5 horas da tarde lá no estado do Acre, já corridos 8 horas da noite para os demais estados que seguem o horário de Brasília, né? E o Toffoli foi lá, se trancou naquela apuração secreta. Apuração secreta, né? Semana passada nós tivemos a eleição do novo presidente do TSE, não é mais o Gilmar Mendes, acho que é o Fux, né? Acho que é o Fux, que é o novo presidente do
TSE. Então nós temos que começar a fazer pressão em cima do Fux agora sobre a questão do voto impresso, que o voto impresso vai possibilitar que as nossas eleições sejam auditáveis. Numa eventual desconfiança do resultado, nós vamos poder pegar o voto impresso e conferir com o resultado das urnas eletrônicas, da contagem eletrônica dos votos, ok? Então nós precisamos iniciar, a partir da próxima semana, nas redes sociais. Vocês vejam que isso tudo que eu estou falando para vocês é coisas realizáveis, são plausíveis, porque só depende de nós, não depende de terceiros, ok? Então, além de nós ficarmos nas redes sociais esbravejando, dizendo da nossa indignação, disso, daquilo, aquilo outro, que acontece um fato novo a cada dia, tiririca da vida aí, fazendo as suas palhaçadas e etc tal, que para mim isso tudo é feito de maneira proposital para desviar a sua atenção do cerne da questão, que é exatamente a renovação política, né? E os políticos já sabem disso, que o povo está por aqui, está pela tampa com os políticos, com os partidos políticos, com o PMDB, com o PSDB, com o PSOL, com o PT, né? E aí, sobre ainda essa questão, falando de PT, sobre ainda essa questão das urnas, basta nós lembrarmos o seguinte: o ano passado, 2016, praticamente o PT foi varrido do mapa nas eleições municipais. Das 27 capitais, não, o Distrito Federal não tem prefeito. Das 27 capitais, o PT só se elegeu em uma, exatamente lá no estado do Acre, o fiel da balança, ok? Em Rio Branco, né? Acho que é Rio Branco, né? Capital do Acre, isso mesmo. Todas as outras o PT foi varrido, velho. Foi extinto do mapa. Eu acho que isso já é uma boa resposta para quem acha que o PT, a esquerda, manipula o resultado das eleições. O PT foi extinto do mapa, das capitais dos estados e das grandes cidades. Não só das capitais, das grandes cidades. O PT foi extinto. O PT foi reduzido na última eleição para prefeito a pó, perto daquilo que eles dominavam até a eleição anterior, a nível das prefeituras municipais, ok? Então nós vamos continuar esse processo. Só que agora, velho, o inimigo é outro. O inimigo são todos os políticos praticamente. Todos os partidos praticamente. Toda a classe política dominante. Esses são os inimigos a serem batidos. Eles podem mover montanhas. Eles podem fazer de tudo. Usar a máquina, usar o poder econômico, usar a mídia. Só que uma coisa eles não têm, que é a sua consciência, o seu voto. Então toda essa manipulação que eles estão fazendo cai por terra se você despertar a sua consciência política. Se você trazer para você, para sua família, a responsabilidade e não querer terceirizar, tutelar a responsabilidade para outras pessoas. Tá aí, ó. Mourão deu a cara a tapa não, deu a cara a porrada, colocou a sua carreira em risco, perdeu o comando do Sul, que era um dos comandos mais importantes, se não o mais importante, com os soldados mais guerreiros que nós temos, perdeu o comando e agora perdeu a Secretaria de Finanças do Exército, que, como eu falo, tem praticamente o status de ministro e foi transferido para uma função subalterna. Revoltado que estaria, corre a boca pequena em Brasília que Mourão, assim que o presidente assinar essa sua transferência, que foi promulgada, volto a dizer,
pelo comando do Exército, a iniciativa partiu do comando do Exército, ok? Então, ao assinar essa destituição do Mourão, ele iria pedir a reserva remunerada. E volto a dizer, tem pessoas dizendo que foi uma tática do Mourão, já que ele iria para a reserva em março, foi uma tática, uma manobra para ele aumentar o seu salário e se aposentar com um salário alto. Eu me recuso a acreditar nessa manobra, porque o Mourão estaria justa e precisamente se rebaixando às estratégias utilizadas pelos criminosos do poder. Então eu não acredito, em hipótese alguma, que isso seja uma manobra do Mourão para se aposentar com um soldo maior, com um salário maior. Quem está dizendo isso nas redes sociais, né, realmente revela que não conhece nem um pouquinho da honra e da glória dos nossos militares. Pensam que os nossos militares iriam se submeter a esse jogo rasteiro. Eu tenho visto muita gente também nas redes sociais, né? Sabe, uma coisa que enche o saco, e eu acho que enche o saco de todo mundo, ficar falando dos traidores da pátria, dos canalhas, né? Daqueles que ficam nas redes sociais, fazendo um discurso. Só que é o seguinte, nunca dizem quem é. Nunca dizem quem é. Então as pessoas já, sabe, isso aí já, olha, isso aí já está mais cansativo que o Fora Temer. Só para vocês terem uma noção. Então, pessoal, olha, resumindo aqui essa questão toda. Mourão não foi exonerado. Exonerado, ele estaria fora do Exército. Ele foi destituído. Ok? Então tem pessoas aí tão ignorantes que estão afirmando que ele foi exonerado. Não, ele não foi exonerado. Ele foi destituído da sua função para uma função subalterna, inferior. Não contente com isso, corre a boca pequena que talvez o Mourão, já semana que vem, até quinta-feira talvez, essa é a data que corre, ele peça para ir para a reserva remunerada. Ok? É uma forma honrosa dele sair do Exército, das Forças Armadas. Agora, nós temos que trabalhar. Eu acho que saindo, se desligando, se desvencilhando totalmente dessas suas funções no comando do Exército, indo para a reserva tecnicamente, eu acho que o Mourão poderia se pronunciar. Aí eu acho que seria bem interessante, bem inteligente, ele se pronunciar em apoio à candidatura do Bolsonaro. E Bolsonaro ganhando, aí eu acho que o Bolsonaro ia acertar na mosca em colocar o Mourão como ministro da Defesa, porque aí ele passaria a ser comandante das 3 armas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E vamos trabalhar todos juntos pela renovação política nos termos que eu coloquei aqui nesse vídeo. Nós não podemos ter medo de urna, nós não podemos ter medo de Lula, nós não podemos ter medo de PT, nós não podemos ter medo de PSDB, Fernando Henrique Cardoso, de João Dória, de Alckmin, de Serra, de nenhum desses. Eu, Renato Tamayo, sou muito mais o povo brasileiro. E para isso, desperte a sua consciência política. Grande abraço a todos, Deus nos abençoe e a gente se vê por aí. Muito obrigado. Compartilhem!